Pergunta 2. Em que ano aproximadamente, então, que ano aproximadamente é escrito essa carta aos Colossenses? Aproximadamente entre 60 e 62 depois de Cristo. E perfeito, 60 a 62, exatamente. Né? Então, por ali foi escrito a carta. Espero não estar com o Google aí, por favor, hein, gente? ChatGPT tá cantando nessas horas. GPT, Google, é terrível isso Tá aí. ligado, no braço direito. É louco. Todo mundo vai ter que compartilhar a tela daqui em diante. Vamos lá. Terceira pergunta. Na época da carta, a cidade de Colossos era forte economicamente? A gente viu isso, né? Não, na época não. Foi Filemão que ficou mais forte, se não me engano. Não lembro. Filemon? Filemão era uma pessoa, né? Ah, não, E pera, era- Filipe. Calma. Ai, gente, desculpa, eu não lembro o nome da cidade. Mas Não eu tem lembro que Colossense, quer dizer, Colossos, não estava tão forte na época. Perfeito, isso mesmo, tá certo. A resposta, pelo menos, você respondeu perfeito, né? Na época que foi escrita a carta, ela não estava na sua melhor fase economicamente, né? Então, ela tinha sido desviada algumas rotas ali comerciais e tudo mais, né? E aí a questão ali da região tinha muito tremores lá e aí acabou indo ao declínio lá, e Colossos foi uma cidadezinha bem pequena, assim, bem não tão forte economicamente, né? E aí Laodiceia, né, que é isso que a Carol provavelmente queria dizer, né? Que Laodiceia daí foi fortalecida economicamente e Colossos foi rebaixado economicamente. Então, é isso, né? Então, lá pelo anos 5, assim, mais ou menos, Colossos era muito forte economicamente, né? E quem lembra que não está a pergunta aqui, mas já fazendo parte, quem lembra qual que era a principal atividade econômica da cidade? Fabricação de lã de carneiro. Isso, né? A parte têxtil ali, né? Enfim, né? Isso aí era bem forte na cidade ali. Eles eram referência nisso. E o Né tá aparecendo algumas vezes, mas eu tô pensando nele aqui. Quarta pergunta. Nossa, a Bruna tá contando quantos Né que eu falo. E Guilherme, aí, deu asas aqui para cobra. Então, brincadeira. Vamos lá. Qual o motivo de ter escrito a carta? Qual que era o motivo, então? Pulou a questão? Oi? Você pulou a 4? Verdade. É a 4, né? A igreja em Colossos foi estabelecida por quem? Em que período? Epáfras. Agora Pelo- sim, Epáfras. Pelo que eu me lembro, eu acho que Paulo ainda estava em Éfeso, eu não lembro se tinha comentado alguma coisa assim. Mas não foi por Paulo, e sim por Epáfras, um colaborador aí também. Ele tava em Roma, né? Eu não lembro onde é que ele estava. E aí ele estava em Roma quando escreveu, mas o período que foi estabelecido foi onde você falou ali, né? Em Éfeso, que provavelmente Paulo ali ficou os 3 anos ali em Éfeso, e pode ser que ele tenha convertido Epáfras e tudo mais, e Epáfras provavelmente era de Colossos, foi para Colossos, voltou para lá, que era uma distância mais ou menos de 120 quilômetros, 115 quilômetros, voltou para lá e provavelmente converteu outras pessoas lá, e ali se iniciou a igreja, né? Então, Ô, Gustavo, esse período que Paulo ficou lá em Éfeso é o que nós chamamos de terceira viagem missionária, não é? perfeito, isso mesmo. Então, terceira viagem missionária. Gui. Então foi isso aí. Então, terceira viagem missionária, Paulo fica lá em Éfeso, converte alguns, provavelmente Epáfras está no meio, Epáfras vai para Colossos, e ali inicia a igreja e tudo mais. Então, mais ou menos por aí. Então, quinta pergunta, qual o motivo de ter escrito a carta? Então, qual que é o motivo, né, de Paulo ter escrito a carta? Seria os falsos mestres, as falsas doutrinas? Heresias, né? E heresias, isso. Perfeito. É. Isso mesmo. Né? Então, por conta de falsas doutrinas, a gente viu, assim, na introdução, que existia lá os judeus, existiam os gentios, né? Os gentios tinham de várias situações ali, gregos e tudo mais, né?
os frígios ali daquela região mesmo, e então tinha essas heresias, esses falsos ensinos entrando na igreja, né? E por esse motivo, Paulo vai e escreve a carta. 6. Quem é responsável por levar a... Gu, Oi? Gu, essas falsas doutrinas, eu vi na aula passada, eu assisti a gravação, você comentou que seria mais pra frente o gnosticismo, né, que é encontrado lá em 1 João. Isso. Ali ele ainda não tinha nome, mas ele já tinha a mesma forma ali, ou ele ainda ia sofrer alguma mutação, por assim dizer, ia sofrer mudanças ali para se tornar o gnosticismo que a gente vê mais pro final do século ali. Estava só dando as caras, ou ele já tinha essa base forte ali, dessas heresias? Não, provavelmente não estava forte, né, essa parte do gnosticismo, assim, não, até Paulo não cita, assim, a parte gnóstica na carta, né, como cita em outras cartas. Então, provavelmente era o começo dessas filosofias, né, onde nega que Cristo veio em carne, nega a matéria, e a matéria não pode ser boa, a carne não pode ser boa, e sim, Jesus pode ter vindo de Deus, que é bom, mas ele não veio em carne, né, e aí aquela situação de, olha, um não tem a ver com o outro, né, então a carne não tem a ver com a alma, então você pode pecar à vontade, que uma coisa não tem a ver com a outra. Então, é esse ensino errado que vinha. Então, assim, provavelmente nessa época, estava começando ali essas filosofias do gnosticismo. Não estava forte igual quando acontece em João lá e tudo mais, mas já era um começo ali disso, né? Não sei se, provavelmente não sistematicamente, assim, bem elaborado, certinho, todas as situações do gnóstico, né? Dessa doutrina. Mas era o começo dessa seita aí, desse pensamento, né? Entendi. Então, é isso. Acho que é o 6 agora. Quem é responsável por levar a carta para Colossos? Quem vai junto? Tíquico e Onésimo. Isso, exatamente. Então, o responsável é Tíquico, né, que leva a carta a Colossos, e quem vai junto é Onésimo, né, o escravo lá, fujão de Filemão. E a última pergunta, não sei se eu falei todas as cartas da última vez, mas quais as cartas de prisão de Paulo? Efésios, Filipenses, Colossenses e Filemão. Muito bom, perfeito. Então, essas 4 cartas aí, nessa ordem mesmo, né, provavelmente foi a ordem cronológica que Paulo escreveu elas. Então é isso, as perguntas, acredito que foram boas para a gente retomar, assim, a ideia da carta, né, bem importante a parte do contexto, né, contexto histórico na carta, quando a gente vai entrar numa carta, a gente vê o contexto e tudo mais, né, é bem importante a gente ver isso antes de a gente iniciar um estudo. E aí sim, vamos iniciar o capítulo 1. O capítulo 1, quem pode ler para mim o primeiro e o segundo versículo? Eu posso. Vamos lá. Vamos lá. Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, pela vontade de Deus, e o irmão Timóteo, aos santos e irmãs fiéis em Cristo que estão em Colossos, graças a vós e paz da parte de Deus, nosso Pai, e da do Senhor Jesus Cristo. Então, Paulo começa a carta, né, como ele começa em várias outras cartas, né, todas as cartas ali, na sua maioria, escrita por Paulo, ele começa dessa forma, falando, né, citando o nome dele, falando que ele era apóstolo de Cristo, né, pela vontade de Deus e tudo mais. Ali ele cita Timóteo, por conta de Timóteo estar com ele lá em Roma, né, e aí, enfim, essa é a introdução à carta que Paulo sempre escreve mais ou menos dessa forma em todas elas. Né? Então, ele afirma a sua autoridade para escrever aos Colossenses um representante autorizado de Jesus, o Messias, um apóstolo escolhido pelo próprio Deus. Então, ele escreve isso, né? Olha, eu estou autorizado, né? Eu sou a autoridade no que diz respeito a ser apóstolo, né? A ser escolhido pelo próprio Deus, né? Então, isso era muito importante na época lá, e que era quem fundamentou ali todas as coisas, né, a igreja. Então, Paulo sempre escreve isso no começo das suas cartas. Né? Então, ele começa assim. E aí,
no versículo 3 em diante, a gente vai ler até o 14, e aí quem puder ler para nós, a gente dá sequência. Posso ler? Vamos lá. Sempre agradecemos a Deus, o Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, quando oramos por vocês, pois temos ouvido falar da fé que vocês têm em Cristo Jesus e do amor que têm por todos os santos, por causa da esperança que lhes está reservada nos céus, a respeito da qual vocês ouviram, por meio da palavra da verdade, o evangelho que chegou até vocês. Por todo o mundo este evangelho foi frutificando e crescendo, como também ocorreu entre vocês, desde o dia em que ouviram e entenderam a graça de Deus em toda a sua verdade. Vocês o aprenderam de Epáfras, nosso amado cooperador, fiel ministro de Cristo, para conosco, que também nos falou do amor que vocês têm no Espírito. Por essa razão, desde o dia em que o ouvimos, não deixamos de orar por vocês e pedir que sejam cheios do pleno conhecimento da vontade de Deus, com toda a sabedoria e entendimento espiritual. E isso para que vocês vivam de maneira digna do Senhor e em tudo possam agradá-lo, frutificando em toda boa obra, crescendo no conhecimento de Deus e sendo fortalecidos com todo o poder, de acordo com a força da sua glória, para que tenham toda a perseverança e paciência com alegria, dando graças ao Pai, que nos tornou dignos de participar da herança dos santos no reino da luz, pois ele nos resgatou do domínio das trevas e nos transportou para o reino de seu Filho amado. Até o 14 ou até o 13? 14. Em quem temos a redenção, a saber, o perdão dos pecados. Perfeito. Então, Paulo continua ali, né, na sua carta. E interessante aqui, já de início, ele fala que damos sempre graças a Deus, Pai, no nosso Senhor Jesus Cristo, quando oramos por vós. Aí ele fala aqui a questão de orar aqui, depois ele vai falar mais um pouco da questão da oração, né? E se a gente vê o contexto histórico que Paulo está se passando agora, onde Paulo está quando ele está escrevendo a carta? Em Roma. Preso. Preso, exatamente. Então, é isso que eu queria ver. Paulo estava preso. Mas Paulo estava orando. Paulo estava preso por Cristo, né? Paulo estava preso por conta da igreja, por Cristo, por toda a situação. E Paulo, mesmo diante da situação que Paulo está passando, ele está orando pelos irmãos. Paulo está orando pelas igrejas, né? Paulo está orando por eles. É interessante isso, porque diante de uma situação complicada de prisão por conta de Cristo, né? Paulo ora, né? Paulo ainda está ali orando pelos irmãos, orando pela igreja, fiel ao Senhor. Então, é difícil a gente sofrer. Quando a gente sofre aqui nessa terra, geralmente é ligado a coisas que toda pessoa pode sofrer, né? Fisicamente, doença, financeiro, isso qualquer pessoa pode passar, né? Esses tipos de sofrimento aqui na terra. Mas Paulo ali estava sofrendo por Cristo. Paulo estava sofrendo por uma situação da igreja, né? E Paulo ainda está orando nessa situação. Paulo está ali ajoelhando, né? Orando ali, intercedendo a Deus pelos santos ali, por todos os irmãos de toda a igreja. Então, isso é bem interessante, porque, como eu falei, é difícil a gente sofrer, às vezes, por conta de Cristo, né? Às vezes os nossos sofrimentos têm mais a ver por coisas desse mundo, como qualquer pessoa pode sofrer, né? Faz um tempo, eu tive um problema no coração, e tive que fazer uma cirurgia do coração e tal. Então foi um sofrimento mais ligado à saúde. Qualquer pessoa pode sofrer por isso. Um cristão ou não cristão, né? Se você às vezes sofre financeiramente, perde o emprego, faz alguma coisa, qualquer pessoa pode sofrer dessa forma, né? Seja um cristão ou não cristão. E a maior parte do nosso sofrimento é muito ligado a isso, né? Muito ligado ao nosso sofrimento aqui nessa terra, como qualquer outra pessoa. Mas, na época de Paulo, estava tendo uma perseguição contra a igreja, né? E aí, preso na situação de Paulo ali até o momento. E Paulo orando pelos irmãos. Então, é uma situação da gente pensar, né? Olha, será que nas minhas lutas, nas minhas dificuldades, por mais que às vezes não seja relacionado à igreja, a Cristo, né? Assim, será que eu ainda oro ao Senhor, né? Será que nas minhas dificuldades aqui que tenho, será que ainda eu dobro meu joelho e falo, olha, graças ao Senhor, né? Agradeço ao Senhor
pelas situações todas que acontecem, mas eu sou fiel ao Senhor, né? Próximo ao Senhor, oro pelos irmãos, estar fiel ao Senhor, né? Então, assim, já de imediato a gente vê essa situação de Paulo, né? Isso realmente é para nos motivar a quando a gente está passando por alguma dificuldade, alguma provação, nos animar a olhar para Paulo ali, né? Depois a gente vai ver mais um pouco do sofrimento ali e vai relatar mais algumas situações de Paulo. Mas, enfim, essa situação é um ponto bem legal da gente, interessante a gente olhar. Como de costume, Paulo expressa gratidão a Deus pelo que ele realizou na vida de seus leitores e por intermédio deles. Então, Paulo ora, agradecendo ao Senhor, agradecendo a Deus pelo que ele realizou através de Epáfras e tudo mais, né? Com aqueles irmãos de Colossos. Paulo agradece a Deus pelo progresso passado dos colossenses e ora por suas perspectivas futuras. Então, Paulo também agradece a Deus porque o evangelho chegou para aqueles irmãos, para aquele povo, né, de Colossos, né, através por meio de Epáfras, eles entenderam o evangelho, eles tinham a caminhada na fé, né, tinha irmãos fiéis lá, por mais que estava acontecendo falsas doutrinas, existia ali uma igreja fiel ao Senhor. Então, Paulo agradece isso, né, agradece a Deus por isso, né, pelo progresso deles na fé. E ora pelas perspectivas futuras, e ora pelas situações futuras que ainda vão acontecer. E é uma pergunta que só quem era fonte de Paulo sobre esse progresso. Então, como é que Paulo sabia dessas situações, né? Através de Epáfras, né? Ele cita ali, né, ó, aqui, ó, no 7, segundo fosse intuído por Epáfras, tal. Então, assim, Epáfras que relatou isso a Paulo, toda a situação, olha, aqueles irmãos são fiéis e tal, irmãos lá excelentes, enfim, e aí, tudo isso relatado por Epáfras a Paulo. A oração de intercessão de Paulo pelos colossenses contém algumas das palavras-chave da carta. Encher, né, no caso, transbordar, encher, conhecimento, poder, e reflete a posição de Paulo de que o novo conhecimento não era necessário para aqueles que já desfrutavam do conhecimento salvador de Deus por intermédio de Jesus Cristo. Então, aqui, essa parte aqui do versículo 9, aqui, assim, se a gente for estudar, essa aqui é a versículo chave, assim, da carta, sabe? É o versículo que é a chave mesmo, assim, para a carta inteira, né? Então, ele fala ali, por essa razão, também nós, desde o dia que ouvimos, não cessamos de orar por vós, e de pedir que transbordeis de pleno conhecimento da sua vontade, em toda a sabedoria e entendimento espiritual. Então, aqui é a versículo-chave para a carta. Aqueles irmãos estavam enfrentando falsos ensinos, né? Filosofias e tudo mais. Paulo vai falar, olha, o conhecimento que vocês têm através de Jesus, ele é superior a tudo, né? E por isso que vocês devem transbordar do pleno conhecimento que está em Jesus, né? Então, transbordando do pleno conhecimento em Jesus, essas falsas doutrinas não vão entrar, né? Então, por isso que essa versículo é um versículo-chave para a carta, né? É a questão de você transbordar do pleno conhecimento. Você transbordando desse pleno conhecimento que está em Jesus, você não vai ter lugar para entrar judaizantes, da questão do legalismo, a questão do gnosticismo, falsas doutrinas, filosofias, enfim. Então, essa aqui é um versículo-chave. Então, por isso que essas palavras, encher, transbordar, né, conhecimento, poder, né, reflete essa posição de que um novo conhecimento não era necessário. Então, uma nova filosofia, mas se a gente acrescentar, o sábado não era de Deus? Era. Então, se a gente pegar Cristo e o sábado, vamos, né, respeitar o sábado ali, vamos pegar o sábado e ficar... Não, em Jesus já
você tem completo, o sábado está ali em Jesus, está tudo ali completo em Jesus. É o pleno conhecimento, não precisa de mais nada. Então, mas a circuncisão em relação aos judeus, né? E que tal a circuncisão? Também era algo que a gente fazia, né, e tudo mais, era da parte de Deus, mas vamos pegar Jesus, mas vamos continuar circuncidando. Não, a circuncisão agora não precisa mais, né? Você tem em Jesus tudo isso completo e perfeito, né? Então, por isso, transborde nesse pleno conhecimento. E ali está toda a perfeição, está toda a plenitude, né? E quanto à parte das filosofias, essas outras coisas entrando também, né, na igreja, né, a parte de gnosticismo ali em si, tem outras filosofias também, misticismo, a gente vai ver depois, que eles estavam dando uma elevada posição a anjos, né? Então, eles colocavam, muitas vezes, anjos acima do que deveria estar, né? Então, até na casa de adoração a anjos, culto a anjos, né? Então, olha, não, em Jesus você tem a plenitude, né? Então aí, por isso que esse versículo, olha, vocês devem transbordar nesse pleno conhecimento. Então, e não precisa de mais nada. Então, isso Paulo, na carta inteira, Paulo vai enfatizar isso. Paulo vai mostrar isso, né? E a gente vai ver isso aqui também. Então, isso é bem importante, que é o pleno conhecimento. A gente vai ver depois, nos próximos capítulos, essa relação do pleno conhecimento. O que é o pleno conhecimento? A gente vai ver uma associação de 8 partes ali e tal, que tem tudo a ver com o pleno conhecimento que é bem interessante. Então, mesma coisa para aplicação para nós referente a esses versículos, né? Para nós, hoje. Você tem N religiões, né? Você tem religião que ela é mais liberal, que ela aceita todo mundo, né? Tem algumas, tem até uma prancha, assim, no púlpito e tudo mais. Tem outras que ela é mais certinha, homem para um lado, mulher para o outro e tal. Tem várias, todos os gostos, né? E ali você tem Cristo, né? Você tem as Escrituras e você tem Jesus e os seus ensinos. Em Jesus, nós temos o completo, a gente tem o perfeito, a gente tem, não precisa de mais nada. Se a gente transbordar, se a gente ler as Escrituras e transbordar desse pleno conhecimento, né, de Jesus, nós não precisamos de mais nada, não precisamos de, e a igreja fundada por fulano de tal no ano tal. Ele que fundou a igreja com a doutrina dele, não com a doutrina de Cristo, né? Então nós devemos transbordar do pleno conhecimento de Jesus. Ali está a plenitude, né? Então, para nós, assim, cheio de religião, cada um com uma situação, isso pode, isso não pode. Eu gosto disso, melhor aquilo. Tem uns que tem show, rock, música, aquela loucura. Outros não. Onde está o pleno conhecimento ali de Jesus, né? O Gui, você levantou a mão, pode falar aí. Eu só ia comentar, né, que é justamente o que você está falando, que a arma para combater as falsas doutrinas é estar no pleno conhecimento, é transbordar esse pleno conhecimento, né? Tem um exemplo interessante que o Enio usou uma vez, que eu gostei, sempre lembro disso, ele fala, não tem como você andar para trás se você estiver andando para frente, né? Então não tem como nós tivermos um ensino falso se nós tivermos a plenitude de Cristo no pleno conhecimento. Então, se em tantas religiões, né, até estávamos conversando esses dias, que se sumisse todas as religiões, inclusive a Igreja de Cristo sumisse, daí não sobrasse vestígio de nenhuma religião existente, e sobrasse só as escrituras, e alguém se dedicasse a ler e aplicar, e se dedicar aos ensinos de Cristo, elas não seriam um presbiteriano, um batista, um católico, elas seriam um cristão, como nós buscamos ser, porque está transbordando pleno conhecimento. Não transbordando o pleno conhecimento de outra pessoa, mas o de Cristo. Né? Então, essa é a maior arma que temos para evitar falsas doutrinas. Exatamente. Então, olha, transborde o pleno conhecimento, é isso que Paulo está deixando claro para eles ali. Falsa doutrina, querendo entrar, olha, transborde do que você tem aqui, né? Eles tinham ali todo o conhecimento ali, eles tinham algumas cartas ali já,
Eles tinham conhecimento ali transmitido a eles pelos apóstolos, né? Que era a autoridade ali na época. Então, assim, eles tinham conhecimento dessa parte. Então, transborde nesse nesse conhecimento, né? Outra situação que é ilustrada também é de um copo. Se ele não está cheio, ou se ele não está transbordando, você consegue colocar outra coisa aqui. Você quer um copo d'água, olha, ele não está cheio, né? Se eu transbordo, se eu começo a colocar água aqui, transbordo, nada entra, né? Então, no momento que isso não está transbordando, ou está pela metade ou não, você consegue inserir novos ensinos, né? Então, é por isso que fala transborde do pleno conhecimento. Você transbordando, falsas doutrinas não vai entrar. Tiesco? Ô, Gustavo, e transbordar também dá essa compreensão de que você já conhece bem, continua conhecendo, e então começa a transbordar ao ponto de outras pessoas poderem aproveitar desse conhecimento. Porque eu vejo que o intuito do conhecimento é justamente levar para outras pessoas também aquilo que você tem, inclusive, que está aparecendo justamente porque está transbordando. Agora, se a gente não tem, como você falou, outra coisa vai tomar o lugar. Então, daí a importância do conhecimento e de tê-lo transbordando para que também outras pessoas possam aproveitar desse conhecimento que Deus nos dá, né? Para que ele possa produzir amor. Muito bom. Pedro? Hugo, a gente que, principalmente que é jovem na fé e tá buscando crescer cada vez mais, né? É difícil já estar transbordando totalmente do plano conhecimento, igual o Tisco falou, de levar para outras pessoas, né? De outras pessoas se alimentarem da gente. Em algumas situações vai ter momentos que você vai ser colocado contra uma parede. Alguém vai vir e falar assim, não, mas isso não é dessa forma. Se você estiver constantemente buscando, você vai estar transbordando, né? Mas isso é com o tempo, é com uma constância. Nós jovens temos esse costume de não querer ter essa constância, de querer absorver tudo e já transbordar, e não é uma constância. O que você tem a falar disso, dessa perseverança que nós devemos ter? Entendi. Interessante isso, Pedro, porque assim, a gente tem que lutar mesmo contra a questão da perseverança, né? Porque se você não persevera em algo, é até uma situação ali do pleno conhecimento. A perseverança, um dos elementos do pleno conhecimento é a perseverança, porque se você não persevera em algo, você não está transbordando, né? Você não está no pleno conhecimento, né? Porque se você faz uma vez, faz outra e depois não faz mais, não persevera naquilo, você não está no pleno conhecimento. E aí, no caso, por exemplo, você vai e toma a ceia uma vez. Você vai uma outra vez. Você não vai tomar mais, não persevera em ir ao culto, ter a comunhão e todas as coisas que acontecem no ir ao culto, né? E você não persevera nisso, você não está no pleno conhecimento, né? Então, essa questão de perseverar faz parte do pleno conhecimento. É uma das situações ali, das características que a gente vai citar depois, do pleno conhecimento, é a perseverança, né? E hoje em dia realmente é difícil, né? Porque muitas pessoas não perseveram, né? Às vezes no começo vai assim, daqui a pouco, da mesma situação que sobe, cai, né? Na mesma empolgação que anima, desanima também. Então, não é perseverante naquilo, né? Então, e a gente vai saber se a gente é perseverante só no nosso final da nossa vida também, né? Porque até o momento que a gente está vivo, eu posso desistir, posso não perseverar mais, né? Então, a gente só vai saber se a gente realmente é perseverante quando quando a nossa vida aqui nessa terra acabar, né? Aí sim, eu vou saber se eu realmente sou perseverante, fui perseverante ou não. Então, assim, a questão da perseverança é um ponto realmente importante ali no pleno conhecimento, né? Então, essa questão do pleno conhecimento é a palavra, assim, a situação chave aqui na carta,
sobre falsas doutrinas. E hoje também, né? Se a gente perseverar no pleno conhecimento que temos no Novo Testamento, de todo o conhecimento revelado para nós, né, por Deus, pelo Espírito Santo, nós não vamos cair em falsas doutrinas, né? Nós não vamos ser contaminados por falsos ensinos, né? Se a gente estiver crescendo e transbordando desse pleno conhecimento, a gente vai estar fiel e realmente seguindo aquilo que o Senhor quer. Valéria? O Gustavo, é interessante que Paulo fala, né, que orava e agradecia que ele ouviu da fé e do amor deles, né? Mas só isso não bastava, porque às vezes a gente pensa, né, tem fé, tem amor, basta, né? Não, eles precisavam se encher do pleno conhecimento e de toda a sabedoria, né, entendimento, porque só a fé e o amor não ia sustentar eles, eles precisavam mais. Então, é um complementando o outro, né? O cristão tem que ser assim, né? Eu tenho fé, tenho amor, mas preciso também ter conhecimento, para não ser enganado, né? É bem interessante isso mesmo, porque não é só um ou outro, né? A gente vai ver isso, né? Essa associação que eu estou dizendo, né? Que tem a perseverança, que tem o amor, que tem o conhecimento, que tem a virtude, que tem vários elementos, são 8 associações, ela faz parte desse pleno conhecimento. Então, não é só um ou outro, né? Não é só tem o amor. Mas o que é o amor, né? Você só está bem com as pessoas ali? Não, né? Você tem que ter o conhecimento, você tem que ter a perseverança, você tem que ter o domínio próprio, porque você tem um conhecimento e não realizar, o conhecimento, o que ele faz? Se só conhecer, ensoberbece, né? Então, se você só conhecer por conhecer, não vale de nada, ele só vai ficar orgulhoso e tudo mais. Então, você conhece para amar, você conhece para colocar em prática, né? E aí está o domínio próprio, dentro disso no que nós estamos falando, do pleno conhecimento. Mas, depois a gente vai citar isso, dessa questão dessa associação de 8 partes ali, que é realmente extremamente importante para a gente entender o que seria esse pleno conhecimento que Paulo está dizendo, né? Então, realmente isso é excelente para nós, nós devemos fazer isso, né? Que bom que participamos de estudo, né? Não só esse que a gente está fazendo aqui, mas de vários estudos, e estamos crescendo no conhecimento, isso é realmente importante, mas também colocar em prática aquilo que nós temos aprendido, né? Não adianta nada a gente estar estudando, mas não colocar em prática. E não adianta eu colocar em prática uma vez, eu tenho que colocar em prática 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, e vai, né? Não adianta eu ser perseverante e não cometer um pecado ali que eu tenho um problema. Eu preciso perseverar isso o resto da minha vida, né? Então, é por isso que é realmente muito importante essa questão do pleno conhecimento, você transbordar dele, né? E aí isso está incluso tudo isso que eu estou falando, olha, conhecimento, perseverança, domínio próprio, fé, amor, virtude, enfim, tem algumas situações lá. Quem lê do 15 ao 23 para nós? Posso ler? Ele é a imagem do Deus invisível, o primogênito sobre toda a criação, pois nele foram criadas todas as coisas nos céus e na terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, poderes ou autoridades, todas as coisas foram criadas por ele e para ele. Ele é antes de todas as coisas e nele tudo subsiste. Ele é a cabeça do corpo, que é a igreja. É o princípio primogênito dentre os mortos, para que em tudo tenha supremacia, pois foi do agrado de Deus que nele habitasse toda a plenitude, e por meio dele reconciliasse consigo todas as coisas, tanto as que estão na terra quanto as que estão no céu, estabelecendo a paz pelo seu sangue derramado na cruz. Antes vocês estavam separados de Deus, e na mente de vocês eram inimigos por causa do mau procedimento de vocês, mas agora ele os reconciliou pelo corpo físico de Cristo, mediante a morte, para apresentá-los diante dele santos, inculpáveis e livres de qualquer acusação, desde que continuem alicerçados e firmes na fé, sem se afastarem da esperança do evangelho, que vocês ouviram e que tem sido proclamado a todos os que estão debaixo do céu. Esse é o evangelho do qual eu, Paulo, me tornei ministro.
Muito bom. Então, agora Paulo escreve sobre a supremacia de Cristo, né? Que ele é o próprio Deus, né? Ele começa, é a imagem do Deus invisível, né? É como João fala na carta dele também, olha, é o verbo que se fez carne, é o verbo criador, que estava com Deus e era o próprio Deus. É basicamente isso que Paulo está falando também, olha, ele é a imagem do Deus invisível, né? É o primogênito de toda a criação. Essa questão do primogênito aqui não é do primeiro homem em relação à carne e matéria, né? Mas em relação à primogenitura de herança, de superioridade, né? Porque na época você tinha a questão da primogenitura na cultura grega e judaica, né? A questão do primogênito. E sim, era ligado à questão de nascer primeiro, né? Mas não só isso, né? Você tinha situações que não necessariamente ele era o primeiro a ser nascido, mas você tinha algumas situações de que ele era o primogênito sem ser nascido primeiro, né? Então aqui, o primogênito de toda a criação não é primogênito de criação de matéria, de carne, né? Mas sim criação, primogenitude ali, primogênito em relação à superioridade, à herança, né? Ele é realmente supremo sobre toda a criação, né? E aí fala que nele foram criadas todas as coisas e tudo mais. Paulo aqui está falando da superioridade de Jesus, né? Então, contra todos esses falsos ensinos, Jesus é superior, Jesus é o próprio Deus, né? Então, o que você vai querer ter ensinos de fora? O que você vai querer com filosofias de fulano de tal? Sendo que Jesus é o próprio Deus invisível. É quem criou todas as coisas, né? É quem está no céu e é ele que criou todas as coisas. Então, Paulo está mostrando a superioridade de Cristo, a superioridade de Jesus, referente em contrapartida ali, colocando de frente com as filosofias, com todos aqueles ensinos que eles estavam ali, de repente, sendo atacados, né? Então, Paulo está mostrando tudo isso, e aí ele vai escrevendo essas situações. Então, Paulo descreve a supremacia da pessoa e da obra de Cristo, numa tentativa de recapturar o afeto dos colossenses pelo Senhor que fizera tanto por eles, né? Até ele fala ali da questão da reconciliação, né? Então, ele realmente reconciliou todas as coisas, né? Inimigos de Deus, trevas, estávamos lá no reino do Satanás, mortos, e então Jesus reconcilia todas as coisas. Paulo lembra isso a eles, né? Lembra da supremacia, lembra a superioridade e lembra a reconciliação. Cristo é supremo, antes de tudo, por causa da sua singular relação com Deus. Ele é o próprio Deus, né? Em contraste com o sistema que estava sendo difundido de um Deus distante, santo demais para entrar em contato com o universo, Jesus Cristo era a imagem, a perfeita representação de Deus. Então, diante de algumas situações ali, como o próprio gnosticismo, né, que eles negavam que a matéria era boa, né, diante desses falsos ensinos lá, você tem Paulo dizendo que, olha, Jesus, que veio em carne, era o próprio Deus, né, ele é quem criou todas as coisas, né, então, é por isso que aqui, em contraste com o sistema que estava sendo difundido, de um Deus distante, né, então de um Deus que você era distante, você não tinha um relacionamento com o Deus, você tinha essa visão de Deus como uma visão distante dele, não próxima, muitas vezes até de medo, muitas vezes até de temor, assim, no sentido mais negativo, no sentido de temer de medo mesmo, de distanciamento, né? Então, agora você tem um Deus, que é o próprio Jesus, e que nos aproxima, que estava
conosco aqui na Terra, né? Que era o próprio Deus. Então, essa aproximação de relação com o próprio Deus que criou todas as coisas, que está em Jesus. Então, essa é a situação aqui também que Paulo descreve, né? Então, de um Deus distante, para a maioria, para um Deus agora próximo, para um Deus que estava ali com eles, né? Que é o próprio Jesus, né? Então, é a perfeita representação de Deus que estava ali em Jesus. Então, é uma situação também interessante. Ele é supremo em virtude da sua relação com o universo criado. Então, era a questão da primogenitura ali, da criação onde eu citei ele no começo, né? Primogênito de toda a criação. Ele é o supremo em relação a isso. Em contraste com o sistema que estava sendo... Aqui eu já li. Então, em contraste com o demiurgo gnóstico, esse demiurgo era considerado como uma das emanação, assim, eles acreditavam que tinha, de vez em quando, vinha algumas situações de Deus, né, alguns enviados de Deus, né, emanava algumas situações de Deus aqui na Terra, né, e eram enviados por Deus, e esse demiurgo seria uma situação dessa, demiurgo gnóstico. Seria um criador semidivino, né? Paulo apresenta Jesus não só como um criador divino, mas como como propósito principal da criação. Então, esse demiurgo seria um semideus, ele seria divino, mas ele não seria um criador, né? Mais ou menos isso. E ali Paulo fala, olha, Jesus, ele é divino, ele é Deus, e ele é o próprio criador, né? Então, Paulo está querendo mostrar a superioridade de Jesus em relação às falsas doutrinas, ao que eles estavam sendo infectados ali, né? E aí uma delas era o gnosticismo, e dentro do gnosticismo tinha várias situações ali filosóficas que eles ensinavam, né? E aí várias situações ali, né? Esses demiurgo, essas emanações aí de vinda de Deus, em várias situações ali que eles ensinavam ali. E aí Paulo está mostrando, olha, Jesus, ele é superior a isso. Jesus, ele é o Deus, ele é divino, ele é o próprio criador de todas as coisas, né? Então, alguém queria falar alguma coisa, será? Era o Pedro. Ah, pode falar, Pedro. Ô, Gu, essa questão dos demiurgos que você falou aí. Você viu é isso inter- no estudo, estava vendo? Vi. Ah, legal. Esses demiurgos, eles colocam o Deus como se fosse, por exemplo, o Sol. E esses demiurgos é como se fosse aquelas bolhas de lava do Sol ali que ficasse saindo. Um exemplo mais assim, mais grosso, para a gente poder entender. Uhum. Mas é interessante que Paulo coloca Cristo como o próprio Deus, né? João também coloca, tirando totalmente essa ideia de que tem uma coisa abaixo, tipo uma coisa no meio. Não, tu tem contato com Deus, tu tá em Cristo, tu tem total contato com Deus, tu tem contato com o próprio Deus, abrindo assim as portas para a gente poder ter esse contato com Deus e tirar a ideia de que precisa de um ídolo ou uma ideia assim superficial, sabe? É interessante que Paulo coloca Cristo como o principal, né? Exatamente, né? A questão da superioridade, Paulo está mostrando isso. Olha, Jesus é superior a esses falsos ensinos que vocês estão recebendo aí, né? De semideuses e tudo mais. Jesus é o próprio Deus e ele também é o criador de todas as coisas. Então, Jesus é superior a esses falsos ensinos, né? Então, aí Paulo vai mostrando essas situações referente a Jesus, né? Então, como propósito principal, então o propósito principal da criação era Jesus, né? Aquele que tem o direito de exercer autoridade sobre ela. Jesus tem o direito de exercer autoridade sobre a criação, né? Então, vai mostrando toda essa superioridade de Jesus em comparação aos falsos ensinos ali, filosóficos e tudo mais, né?
ele tem autoridade sobre os espíritos e anjos e qualquer categoria que possa ser invocada. Lembra que eu citei que eles estavam também fazendo culto aos anjos, né? Eles estavam adorando anjos, colocando anjos numa categoria superior, né? Então, Paulo vai citar aqui que ó, Jesus ele é superior aos anjos, no 16 aqui, né? Ó, pois nele foram criadas todas as coisas. Nos céus, né? Então, nos céus, é ele que criou todas as coisas. E sobre a terra, as visíveis e as invisíveis. Então, anjos, tudo isso. Sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestade, tudo foi criado por meio dele e para ele. Então, a superioridade de Jesus em referente a anjos, né? Ah, se você acha que anjo é superior, não, tem arcanjos, né? É, arcanjos e tudo mais, nossa, que superioridade, você começa a adorar esse tipo de situação, de anjos e arcanjos, começa a dar uma importância maior do que deveria. Paulo está falando, olha, volte para Cristo, Jesus é superior a tudo, né? Inclusive aos anjos, né? Então, isso é bem interessante ali. Parece que Paulo vai raciocinando na questão dos falsos ensinos e vai escrevendo ali, ó, tudo com base no que eles estavam recebendo ali de falsas doutrinas e falsos ensinos, né? E isso é bem bacana. Além do mais, ele é responsável por sustentar a integridade do universo. Jesus sustenta todas as coisas, né? No universo, a integridade do universo, Jesus está ali sustentando tudo isso. Ele é supremo também por causa da sua relação especial com a igreja. Ele tem autoridade como cabeça e privilégios cronológicos, como primogênito dentre os mortos, né? Então, Jesus, ele é especial, né, em relação à igreja, porque ele é o cabeça, ele é a autoridade, né, na igreja. Então, tem essa situação também referente à igreja. Jesus é a cabeça, né? É onde traz toda a autoridade. Privilégios cronológicos, ele fala aí da questão de ser primogênito dentre os mortos. Essa situação de primogênito dentre os mortos, aí sim a gente pode ligar a primogenitura referente à cronologia, né, a tempo, porque Jesus foi o primeiro que morreu e ressuscitou, né, abrindo o caminho para nós, para os demais ali no porvir. Então, é essa questão também, né? Jesus é o primogênito, é o primeiro dentre os mortos, que ele foi morto, mas ele ressuscitou. Então, ele abriu o caminho, né? Então, e nessa situação, Jesus é superior também, né? Ele que foi o primeiro, né? Ele que abriu a porta. Toda a plenitude está em Jesus, provavelmente um termo usado pelo adeptos da heresia colossenses para se referir aos poderes e atributos divinos, os quais eles acreditavam terem sido divididos entre várias emanações. Essas emanações é o que eu falei, né? Dessas origens ali, que eles acreditavam que surgiam de vez em quando. Paulo nega isso ao afirmar que a plenitude da divindade, todos os poderes e atributos divinos não estavam espalhados entre as criaturas, mas habitava por completo em Cristo somente, né? Então, os gnósticos acreditavam que existia emanações, né, origens, né, que vinham, né, vez por vez, da parte de Deus. E Paulo está falando, olha, em Jesus, você tem a plenitude, está tudo completo em Jesus, né? E aí tem essa situação que Paulo deixa claro ali. Ele também é o agente divino da reconciliação, ao qual ele realizou por meio da sua sangrenta morte. Então, ele é o agente divino ali da reconciliação, ele reconciliou todas as coisas, né? E ele próprio que sofreu a morte, a cruz, e aí nele mesmo ele reconciliou toda essa situação com os que o aceitam, né? O conceito de Paulo sobre reconciliação não é a salvação final de todos os seres. Pelo contrário, ela ensina que no fim todos se submeterão. Essa situação da reconciliação, algumas pessoas acreditam que
então ele reconciliou todas as coisas, então todos vamos ser salvos, independente do que acreditam ou não. Não é bem por aí. Então, ele proporcionou a reconciliação, né, através da morte e da cruz, mas essa reconciliação, ela é algo mais referente a que todos se submeterão um dia a essa verdade, né? Então, ela tem mais a ver com isso do que reconciliação referente à salvação final de todos os seres, por exemplo, tá? Então, reconciliou para aqueles que o aceitam, né? Mas, no fim, todos se submeterão, né? No fim, quando Jesus voltar, todos se submeterão a ele, né? Vai todo mundo ver e tudo mais. Então, é nesse sentido, e não no sentido de salvação de todos os seres. E aí, ali para terminar o capítulo, né? Eu estava querendo terminar o capítulo mesmo, e a gente passou meio corrido algumas coisas, a gente não ficou tanto versículo por versículo, porque a gente ia gastar muito tempo nisso, então o que mais é entrar assim, no capítulo e dar um panorama geral, mas aí encerrando o capítulo, Paulo vai falar algo bem interessante também. Ele vai falar assim, ó, agora me regozijo nos meus sofrimentos por vós, e preencho o que resta das aflições de Cristo na minha carne, a favor do seu corpo, que é a igreja. Então aqui, nesse primeiro versículo, Paulo está falando, olha, eu me alegro nos meus sofrimentos, né? A gente viu no começo do estudo, né? Paulo estava preso por conta de Cristo, da igreja e tudo mais. Paulo estava orando aos irmãos, Paulo estava fiel ao Senhor. E Paulo, além de tudo, estava alegre por esses sofrimentos, né? Ele fala ali também, preencho o que resta da aflição de Cristo. Não que o sofrimento de Cristo não tenha sido suficiente, tá? Mas que o sofrimento da igreja, dele próprio, parecia ser algo que precisava passar por isso também, né? Por isso que preenche o que resta da aflição de Cristo. Da mesma forma que Cristo sofreu, eu também participo dessa aflição, desse sofrimento, né? Então, é mais ou menos isso que ele está querendo dizer. Na minha carne, a favor do seu corpo, que é a igreja. Então, Paulo sofria por isso, né? Ele sofria por toda a igreja ali, todas as viagens que ele fez, toda a situação que ele fez ali com as viagens, os sofrimentos, os naufrágios, e, enfim, eu vou citar um versículo ali bem interessante, que fala do sofrimento dele, né? E relata ali mais detalhadamente todos os sofrimentos. Daí ele continua, né? Da qual me tornei ministro de acordo com a dispensação da parte de Deus, que me foi confiada a vosso favor, para dar pleno cumprimento à palavra de Deus. O ministério que estivera oculto dos séculos e das gerações, agora todavia se manifestou a seus santos, aos quais Deus quis dar a conhecer qual seja a riqueza da glória deste ministério dentre os gentios, isto é, Cristo em vós, a esperança da glória, o qual nós anunciamos, advertindo a todo homem e ensinando a todo homem em toda a sabedoria, a fim de que apresentemos todo homem perfeito em Cristo. Para isso é que eu também me afadigo, esforço-me o mais possível, segundo a sua eficácia que opera eficientemente em mim. Então, Paulo ali termina ali, não tem versículos e capítulos na carta, mas Paulo ali termina o capítulo dessa forma, falando do sofrimento dele, né, falando desse conhecimento atingir agora os gentios, né, onde ele cita ali no versículo 27, aos quais Deus quis dar a conhecer qual a riqueza da glória deste mistério entre os gentios. Então, Paulo cita isso também, fala, olha, foi revelado a vocês também, né, aos gentios esse mistério e tudo mais, vocês foram acrescentados também a esse plano de salvação, que não é só dos judeus, mas também dos gentios, né? Então, Paulo cita isso, e Paulo fala sobre esse sofrimento. Então, Paulo estava preso, havia passado por várias situações difíceis, e ainda se alegrava.
pois a motivação dele era beneficiar a igreja e edificá-la. Então, Paulo sabia disso, né? Paulo sabia que, olha, por mais que tinha sofrimento, por mais que ele passou por todas e diversas situações, ele sabia que isso era para beneficiar a igreja e para edificar a igreja, né? Ele sabia de todas essas coisas. Aqui eu peguei uma passagem que daí detalha mais referente ao sofrimento de Paulo, que está em 2 Coríntios 11, 23 ao 28, para a gente pensar e meditar, olha, sobre o sofrimento de Paulo, sabe? Sobre o quanto Paulo sofreu por conta do evangelho, né? E lá diz assim: são ministros de Cristo? Falo como fora de mim. Eu ainda mais. Em trabalho, muito mais. Muito mais em prisões, em açoites sem medidas, em perigos de morte, muitas vezes. 5 vezes recebi dos judeus uma quarentena de açoites menos um. Essa situação de aqui de quarentena, de 39 açoites, tinha homens que não aguentavam, assim, esses 39, tinha um homem que provavelmente não aguentava ali esses 39 chicoteadas, esses açoites, e morriam, né? Porque era algo terrível, era algo forte, era algo que machucava mesmo, era uma coisa séria. E ele foi não só uma vez, mas ele foi várias vezes, né? Ali fala que foi 3 vezes, né? E então, assim, ele sofreu algo que muitas vezes uma pessoa não resistiria, né? Sofrer e passar por isso e continuar vivo, né? Fui 3 vezes fustigado com varas, uma vez apedrejado, em naufrágio, 3 vezes. Uma noite e um dia passei na voragem do mar. Em jornadas, muitas vezes, em perigos de rios, em perigos de salteadores, em perigos entre patrícios, em perigos entre gentios, em perigos na cidade, em perigos no deserto, em perigos no mar, em perigos entre falsos irmãos, em trabalhos e fadigas, em vigílias, muitas vezes, em fome e sede, em jejuns, muitas vezes, em frio e nudez, além das coisas exteriores, algo que pesa sobre mim diariamente, a preocupação com todas as igrejas. Então, esse é um relato, assim, do tanto que Paulo sofreu, né, em benefício da igreja, para edificar, tendo esse pleno conhecimento que a gente citou, né, e Paulo enfrentou tudo isso e realmente sofreu pelo evangelho, né, e aí até fala no final ali, que há essas coisas exteriores que ele sofreu, né, mas o que pesava nele também era a preocupação com as igrejas, né, será que a gente se preocupa, né, com as igrejas, né? Será que a gente ora pelos irmãos, não só da congregação que estamos ali, mas com as outras congregações? Será que oramos por eles também? Né? Então, isso tudo para nós pensarmos assim e colocar isso um pouco em prática na nossa vida também. Orar pelas igrejas, espalhado pelo mundo, né? Pelas dificuldades, orar pelos irmãos, né? Que conhecemos ao redor de vários lugares. Então, isso é extremamente importante. Paulo estava ali, algo que pesava diariamente na cabeça dele, essa preocupação, né? Será que essas falsas doutrinas que, como tem hoje, né? Hoje tem falsos ensinos, tudo quanto é canto. Isso pesava na mente de Paulo, né? Paulo refletia sobre isso, falava, será que tá bem lá lá em Éfeso? Será como é que tá Colossos? Como é que tá os irmãos ali da Antioquia e tal? Paulo ficava preocupado com eles, né? E orava por eles incessantemente. Então, que a gente possa também orar pelos irmãos, orar pela igreja, nas nossas orações, né, que a gente possa orar mais, e quando orarmos, lembrar da igreja e lembrar dos irmãos, né, e essa situação do sofrimento de Paulo, né, que a gente possa, com isso, nos motivar, né, cada dia mais. Às vezes, nas nossas... Bia, a gente pode falar antes de eu concluir. Você estava
você estava comentando sobre o sofrimento de Paulo, né? Eu estava lendo essa semana sobre o naufrágio, né? Que aconteceu, e no momento do naufrágio, que as pessoas, né, dentro lá, eles estavam indo para Malta, enfim, eles não iam sobreviver, Deus utilizou Paulo. Então, assim, Paulo, mesmo preso, ele estava em rumo, né? Ele conseguiu, assim, beneficiar a igreja, né? Ele conseguiu estar alegre ao mesmo tempo e falar de Deus para as pessoas, né? Que era o que ele estava fazendo. Ele falou: olha, você não vai perder nenhum fio de cabelo de vocês, porque Deus, sabe, ele estava realmente falando de Deus no momento, tipo assim, de dificuldade, sabe? No momento, imagina, você está preso, né? É muito complicado. Eu tenho nem ideia disso, mas assim, você estar preso e, tipo assim, falar de Deus, assim, falar do que aconteceria, e aí as pessoas acreditarem é muito, assim, gratificante, sabe? Exatamente, porque é isso que a gente tinha comentado no começo ali, de que Paulo estava preso por conta de Cristo, estava orando e alegre, né? A mesma situação que você citou, né? Paulo estava no naufrágio lá, mas Paulo estava fiel ao Senhor, né? E estava sendo preso por conta de ser cristão, né? Por conta, né, de tudo isso. Então, não estava desanimado. Eu fui preso agora, e por conta de ser cristão, não sei não se vale a pena, né? Porque tanta situação que eu já passei, e será que acho que eu vou cair fora dessa, tô sofrendo demais? Não, ao contrário disso, né? O Paulo muitas vezes cita que, olha, eu me alegro na tribulação, né? Porque eu participo, quando eu sofro, eu participo desse sofrimento com Cristo, né? Então, isso é muito interessante da gente pensar. Quando a gente sofre na nossa vida, é como se a gente estivesse participando do sofrimento de Cristo também, né? De certa maneira. Então, vamos sofrer? Com certeza, a gente vai ter diversas situações. Mas, como eu citei, é difícil alguma situação que a gente sofra por conta do evangelho, sabe? É igual ali Paulo, olha tanta de coisa, de provação, de situação que ele passou por conta do evangelho, né? As viagens era na rua, né? A pé, enfim, viajar milhares e milhares de quilômetros, é, em cavalo, sei lá, como é que fazia essas viagens, mas era perigoso, né? Ele levava dinheiro, levava alguma coisa ali para sustentar, tinha pessoas ali para roubar ele, então, assim, diversas situações, né? Diferente de hoje, né? Que a gente tem um carro seguro, rapidinho chega no lugar, não tem que ficar parando, nada, você tem outro tipo de situação, então, era diversas situações que você poderia pensar, não, deixa quieto, não vou não, muito perigoso, né? Muito perigoso para eu ir até lá, e vai durar muitos dias aí viajando, eu não vou não. Mas Paulo foi e era motivado para isso, né? Estava participando do sofrimento ali com Cristo também, quando ele estava pensando nisso. Então, é interessante isso, porque hoje, igual como eu também comentei, a gente sofre por coisas normais, assim, por coisas dessa terra, né? Como qualquer outra pessoa poderia sofrer. E não por ser cristão hoje em dia. É difícil a gente sofrer por ser cristão. Às vezes os ataques são mais meio camuflados e tudo mais, né? São diferentes de antigamente. Sofremos ataques, sim, né? Mas é diferente, é menos exterior, talvez, né? Mas é uma coisa da gente se pensar, né? E a gente se fortalecer quando a gente olha para essas situações ali de Paulo e, e lembrar de todas as situações que Paulo tem falado no capítulo 1 aqui de Colossenses, né? Olha, superioridade de Cristo, né? Referente a falsas doutrinas, a falsos ensinos, a situação de crescer no pleno conhecimento. Então, se você cresce nesse pleno conhecimento, as falsas doutrinas, os falsos ensinos não vai entrar, né? Se você, eu estou procurando em outra coisa, eu estou procurando a filosofia de fulano de tal, sobre os cristãos, sabe? Tem diversos filósofos aí que se dizem cristão, mas que seguem a doutrina basicamente daquele filósofo, né? Então, às vezes você pensa, vou seguir tal fulano, que é meio filósofo, gostei das ideias dele. Em Cristo,
você tem completo tudo isso. Não precisa de algo mais, né? Na situação ali, estava entrando filosofias se juntando com o cristianismo. Eles não estavam negando, não quero ser cristão. Estava entrando uns falsos ensinos no cristianismo. Então, eles acrescentavam algo a Cristo, né? E não era para ser feito isso, porque em Cristo já estava tudo completo. E hoje acontece isso. Então é tudo para a gente se pensar ali nessas situações. Isso acontece hoje em dia também, e aí a gente tem que lembrar, olha, em Cristo está completo, tem a plenitude, né? Eu só devo crescer nesse pleno conhecimento, transbordar dele. E aí sim, eu vou ter todas as coisas, né? Então, se a gente não está crescendo nesse pleno conhecimento, esse copo está vazio, esse copo está pela metade. E aí pode entrar falsos ensinos. Mas uma vez que a gente lembra e sabe que em Cristo tem todas as coisas, ele é completo, nós temos que agora transbordar desse pleno conhecimento. E uma vez transbordando, não vamos estar aberto a falsos ensinos. E a gente vai ver depois o que seria esse pleno conhecimento. Transbordar, então você crescer, está transbordando, mas o que seria esse pleno conhecimento? Como eu falei, uma associação de 8 partes que a gente vai ver posteriormente, que vai fazer bastante sentido para nós. Então, acho que era isso que eu tinha preparado. Espero que ficou claro algumas coisas e a gente não vai sair daqui aprendendo tudo de Colossenses, mas que incentive, né, você a estudar mais Colossenses, mais outras cartas e crescer nesse pleno conhecimento, né? E realmente está sendo muito bom aprender aqui dessa carta e transmitir a vocês aquilo que eu tenho aprendido. Tem uma turminha querendo falar, Gustavo. Opa, eu nem vi aí. Fala aí. Eu queria pegar o gancho do que você estava falando, Gu, de orar pelas igrejas, porque depois que a gente leu, né, em 2 Coríntios, todas aquelas várias situações que Paulo passou, e no final ele dizendo sobre a preocupação dele com todas as igrejas, ao meu ver, isso mostra o verdadeiro entendimento de que somos um corpo. Porque a gente obviamente congrega, né, nas nossas localidades, mas todos somos um corpo enquanto igreja de Cristo, enquanto igreja do Senhor. E se a gente não se preocupa em como está as outras igrejas, se a gente não tem esse costume de orar pelas outras igrejas, parece que fica meio distante um pouco essa ideia de que de fato somos um corpo. Eu pensei muito na minha profissão, né? Eu trabalho com um aspecto específico da saúde, que é a mente. Mas eu não posso esquecer que esse meu paciente que vem até mim, ele é um corpo completo. Ele não tem só a mente, ele tem o corpo físico, ele tem as necessidades emocionais, ele tem uma série de outras coisas que precisam ser verificadas também. E se isso não é levado em consideração por mim, eu negligencio uma parte que pode ser inclusive muito importante para o meu trabalho. Porque se esse meu paciente ele tá com algum déficit, por exemplo, vitamínico, hormonal, sei lá, ele vai impactar também no emocional, e daí eu não consigo atuar direito se eu também não levo em consideração que essa pessoa que está na minha frente é um corpo completo, é um ser humano completo. Então eu fiquei pensando sobre a importância mesmo da gente prestar mais atenção e dedicar mais tempo à oração pelas outras igrejas, pelas outras congregações. Porque afinal de contas, somos esse corpo completo que precisa de ajuda uns dos outros, e é claro que a gente vai atuar muito mais dentro da congregação que a gente está, mas que é tão importante quanto. E Paulo demonstra lindamente, né, não só escrevendo as cartas para as igrejas, mas trazendo essa preocupação depois de tantas e tantas situações que ele descreve aqui, e é saber a preocupação dele com todas as igrejas. Então, fiquei pensativa no teu convite de orarmos mais pelas igrejas e realmente reforçar esse entendimento de que somos um corpo, apesar de atuarmos mais profundamente e especificamente na congregação onde a gente está. Muito bom ler o comentário.
Porque realmente a gente, às vezes, as nossas orações acabam sendo, falo por mim também, muito egoísta, né? A gente acaba orando é, pelas nossas coisas e tal, né? Pelo que tá ali ao nosso redor mesmo, né? Ah, minhas coisas e tal. E não pensa além disso, né? Olha, tem as igrejas espalhadas pelo mundo, tem irmãos que você conhece, inclusive, pode orar por eles e tudo mais, de outras congregações, que as congregações lá, congregações estejam fortes e saudáveis e que possa estar crescendo nesses conhecimentos e tudo mais. Então, da gente ter essa preocupação e orar por elas, né? Isso realmente é para fazer parte de nós, né? Então, realmente, que a gente possa pensar nisso. Muito bom. Bia. Acho que ela tá com a mão levantada desde aquela hora lá. Ah, é? Ah, tá. Eu acho que sim. Nossa, desculpa, vou tirar. Acho que tem mais alguém, Gui? Tem o Pedro e tem o Davi. Vai lá, Pedro. Eu vou levantar 2 pontos aí. A Letícia levantou, que é a questão da oração, né? Você falou de orarmos para outras congregações. E a oração tem que ser uma coisa contínua, né? Às vezes eu vou orar, vou lembrar de orar na hora de dormir. Ou então só lembro na hora que eu levanto e durante o dia eu esqueço. Mas o próprio Jesus falou que a oração é o meio que a gente tem para conversar com Deus, né? Então nós devemos, em qualquer circunstância, tirar ali um tempinho para orar, para levar os nossos problemas, as nossas felicidades, as nossas dúvidas a Deus, né? Através da oração. Devemos ter mais esse hábito. E a questão do copo ali que você falou. Se você não transborda de coisa boa, você transborda de coisa ruim. O copo nunca vai estar vazio. Ele sempre vai estar transbordando. E aí nós temos que tomar esse cuidado de sempre transbordar ali as coisas boas, né? Muito bom, com certeza. E aí eu fiquei pensando lá, uma vez eu fui viajar, e aí, durante o dia, assim, eu vi um judeu lá, parou no quase no meio da rua, assim, perto de uma estação de trem, assim, parou no cantinho, assim, ajoelhou e começou a fazer a oração dele lá, né? Parece que acho que é umas 3 vezes que eles fazem por dia, oração, mais ou menos, aí, de manhã, durante o dia e à noite, lá dá horário, onde quer que eles estejam, vai lá, eles oram ali, né? Não pra gente fazer, né, igual, mas digo, você pensar neles, assim, como isso um exemplo, né, questão de devoção, né, de ter o compromisso da oração, né, interessante isso, né, porque às vezes a gente não ora o suficiente, né, é como você falou, tô indo dormir, vai lá, quase que sonâmbulo ali, meio que dormindo, faz oração, mais ou menos, e vai dormir, né, ou de manhã ali só e pronto, mas a gente realmente ter esse momento específico, né, conversando com Deus, e aí ele me lembrei que estava, né, ali passando, ele parou, ajoelhou ali, e começou a fazer a oração ali dele, né, e de repente a gente pensar sobre isso e ter alguns momentos a mais aí para fazer oração, né, muito importante. Davi? Opa, eu achei interessante nesse primeiro capítulo que a gente leu de Colossenses, não foi um ponto que eu acho que a gente falou, mas que eu achei muito interessante, que eu observei, mas assim, a fidelidade e a confiança que Paulo tem em Cristo. Então, aqui a gente vê que ele realmente retrata Cristo como o maioral, a superioridade, mas enquanto ele está na prisão, apesar do sofrimento, que eu imagino que não era pouco, né, naquele tempo, é, ele ainda era fiel e era contínuo naquilo que ele fazia. E não só como contínuo, mas como ele buscava cada vez mais e mais pregar e propagar o evangelho de alguma maneira. Tanto que até preso, ele conseguiu escrever a carta, não só uma, né, como outros livros, né, como a gente vai aprender, se Deus quiser. E ele conseguiu enviar essas cartas, né, com a gratidão e tudo mais. E uma coisa que eu percebo bastante é que, hoje em dia, a gente parece que, não que tem medo, mas não sei, mas se a gente analisa como era antigamente, o que a gente passa hoje em dia não é nada. Se você for comparar em questão de perseguição e tudo mais, não é nada.
Então, se aquele pessoal daquele tempo era fiel daquele jeito, nessa perseguição intensa, nós também deveríamos, não só, mesmo se tivesse perseguição intensa ou não, como a gente tem hoje em dia. Então, o meu modo de ver, hoje em dia, tá muito ainda de boa, ainda tá fácil ainda para propagar o evangelho. Eu creio que vai piorar daqui a um tempo. Então, acho que é melhor a gente sempre refletir nisso e sempre pensar se a gente está sendo exemplo e mostrando a Cristo nas nossas atitudes, assim, para que as pessoas ainda conheçam a Cristo enquanto ainda é tempo. Uhum. É muito bom, assim, eu fiquei pensando no que você falou agora aí, da questão de, na época, a situação ser mais externa, né, ser mais visual, externa, você olhava ali a perseguição, realmente de corpo a corpo ali, você tinha prisão, açoites e tudo mais, né, algo externo, né, hoje em dia, às vezes a gente pensa que não, mas como você mesmo falou, nós temos essa perseguição, mas a gente tem que tomar um pouco de cuidado com essas perseguições, porque ela é mais camuflada, né? Ela é camuflada de um amor, de uma bondade, e é diferente. Antes estava lá, olha, isso é uma coisa ruim, né? Tem a perseguição dos cristãos, tem o sofrimento ali, tem toda a situação, algo visível, você bate o olho, já conseguia enxergar e tudo mais. Hoje, é mais, porque você tem essa sensação de menos perseguição, e de fato essas perseguições externas quase não tem, físicas, né, mas essa perseguição ali camuflada ali de uma bondade, um amor, ela tem, e aí a importância da gente crescer nesse pleno conhecimento, né, da gente ter essa sabedoria, entendimento espiritual para captar esse falso ensino, essa perseguição na igreja. Mas é camuflada parece que não faz mal, parece que não tem problema, né? Parece que não sei o quê. E aí você vai ver que é uma perseguição também, né? Então, bem lembrado também, Davi. Mas eu fico pensando nisso também que você falou, deles ter essa perseguição externa. Será que a gente faria igual Paulo, né? Nessa perseguição ali física de não negar Cristo? Imagina, você na frente ali, o cara com uma espadona no seu pescoço, você nega ou você morre? Vixe, agora será que... Imagina, é uma situação realmente que a gente deve pensar aí, né? Acho que é o Tiesco que levantou a mão, né? Eu sempre, quando a gente vai falando de Paulo, a gente vai vendo que ele realmente tinha uma capacidade infinita de copiar, de imitar Cristo, né? Eu vejo que Jesus nunca pediu nada para nós que ele não tivesse feito primeiro, né? A começar pelo amor a Deus, amor ao próximo, e depois a questão da pregação do evangelho do reino, as atitudes que ele teve, compaixão, misericórdia e tudo mais. E Paulo, da mesma forma, imitava de uma maneira assim muito próxima à situação de Jesus, tanto que ele fala que ele continua sofrendo aquilo que ele fala que... Como é que ele fala aqui? Que o sofrimento de Cristo completa nele, alguma coisa assim, não lembro agora. Enfim, eu sempre penso que se nós estivéssemos naquele momento lá, possivelmente nós, não que seríamos Paulo, porque há muitos cristãos anônimos que trabalharam muito, né, e que não aparecem, não ficaram expostos na Bíblia. Mas Paulo ficou até por uma questão que Jesus falou, que realmente ele aprendeu quanto importava sofrer pelo nome dele, e isso se cumpriu cabalmente na vida dele. O que eu quero dizer com tudo isso aí? É que eu acredito que dentro dos nossos desafios, também nós hoje enfrentamos as dificuldades ou provações que sejam por causa do evangelho, e conseguimos, dentro do nosso espaço, confessar Jesus e sofrer pelo evangelho também. A ponto, eu imagino, né, isso é o que eu entendo, eu imagino que Deus usou o Paulo lá, mas Deus usa o Gustavo, o Guilherme, o Davi, a Letícia, a Amanda, que seja quem for, para que o evangelho continue sendo levado
Porque Paulo demonstra nas atitudes dele que estava transbordando mesmo do pleno conhecimento que ele recebia do próprio Deus. E nós recebemos o pleno conhecimento do próprio Deus através daquilo que Paulo escreveu. Então, na nosso raio de ação, no nosso rol de amigos e de convívio, nós temos a mesma oportunidade de, inclusive, sofrer pelo Evangelho também. Não preso, não prisão, não varadas nas costas, porque as coisas mudaram, graças a Deus. Mas o desafio é o mesmo, e o risco de nós temos duas situações: ou nós ficamos firmes e confessamos o Senhor perseverante até o fim, ou desistimos. Então, até aqui, nós temos agido bem, conforme a orientação do Senhor, e o conhecimento tem nos ajudado a ficar firme nessa doutrina, que é a que nos vai levar até o Senhor. Então, eu penso sempre assim, sabe por quê? Porque Deus precisava do Paulo, aquele cara, naquele momento, mas hoje ele precisa do Chesco. Não é que ele não precisa de ninguém. Hoje ele levanta lá o Chesco, lá em Londrina, o Gustavo lá na Londrina Zona Norte, o Guilherme Curitiba, e cada um no seu lugar. Porque assim a gente entende que Deus conta com a nossa parte de estarmos fazendo hoje aqui, aprendendo mais, né, estudando mais, para que a gente não vá se confundir com falsos ensinos, e assim poder ajudar o maior número de pessoas também. Muito bom. Temos a nossa parte, né, Tiesco? A gente tem a nossa parte de cada um, e como você falou, faz parte desse pleno conhecimento, né? Levar esse conhecimento a outros também, né? Então, o conhecimento que você adquire, se você está no pleno conhecimento, você transmite a outros, né? Então, isso está incluso ali também, nesses ensinos aí que aprendemos. Excelente. Muito bom. E será que tem mais alguém? Acho que agora acabou. Maravilha. Eu acho que é isso, né? E semana que vem, então, tem capítulo 2. Eu espero estar transmitindo aí e que a gente possa crescer aí no conhecimento e realizar aquilo que nós temos aprendido, né? Coração agora? Sim, senhor. Quem se habilita? Eu posso orar? Vamos lá, então. Senhor Deus Pai Todo-Poderoso, chegamos em Tua presença, Senhor, aqui reunidos mais um dia, aprendendo da Sua palavra. Pedimos que o Senhor possa estar abrindo nosso coração para receber a Tua palavra e também colocá-la em prática no nosso dia a dia, para que possamos, Senhor, estar buscando esse transbordar desse pleno conhecimento. Que o Senhor nos dê força, nos dê a sabedoria necessária, e que o Senhor também nos dê a disposição para ir buscando toda essa associação de características, para que jamais nos desviemos dos seus ensinos, para que possamos continuar na tua plenitude, que possamos continuar na verdadeira doutrina. Cuide de cada um aqui, de cada família, nos abençoe, ó Pai, a estarmos perseverantes na tua palavra, firmes nela, e que cada um aqui continue firme em suas lutas. Temos várias lutas no nosso dia a dia, mas que possam sempre ser vistas como coisas passageiras de algo eterno que nos aguarda, Senhor. Uma recompensa com o Senhor, a eternidade ao seu lado. O Senhor abençoe cada um aqui, que seja conosco. Em nome do Filho de Jesus que pedimos e agradecemos por tudo. Amém. Amém. Amém, aí, né? pessoal, boa noite para vocês, para quem vai, para quem fica. Boa noite a todos. Eu não sei se melhorei no NEM aí, mas acho que não, né? Eu acho que não, mas tudo bem. Né? A Bruna ficou anotando ou ela cansou do momento aí? Fez um... No primeiro minuto. No primeiro minuto ela desistiu. Não dá. Aí, porque se eu fico pensando no né, aí eu fico pensando, eu me perco. Eu falei, não vou pensar mais em né nenhum, não. Só vou falar. Deixa quieto, ficar pensando em né aí. Tudo bem, Deixa eu parar a gravação, inclusive, que tá gravando até agora. Tchau, galera. Tchau, Davi.